Cadê minha caneta? Bom, boa noite, pessoal. Olha só, hoje nós vamos dar uma olhada aí no recurso em sentido estrito. Conversava com o pessoal aqui antes, a Suelen chegar, né? Eu particularmente acho bem improvável cair um novo recurso em sentido estrito, tendo-se visto que no último certame da OAB nós tivemos um recurso em sentido estrito. É impossível? Não é impossível, mas eu penso que é bem improvável disso acontecer. Mas, vez ou outra, cai alguma questãozinha, alguma coisa de recurso em sentido estrito. Outra coisa aqui, antes de eu iniciar falar mais especificamente de alguns pontos, e o que torna até a nossa aula hoje um pouco mais enxuta, um pouco mais curta. Embora o rol aqui do recurso em sentido estrito 581 ele seja basicamente taxativo, aí a gente aparece o recurso em sentido estrito em três outras localidades. Aí, também na história da OAB, né, nunca caiu um recurso em sentido estrito que a fundamentação não tenha sido aqui no inciso 4 do 581, ou seja, da decisão que pronuncia o réu. Então, lá no exame 31, agora nós tivemos recurso em sentido estrito, a fundamentação foi o 581, inciso 4. No 28, nós tivemos recurso em sentido estrito, a fundamentação foi o artigo 581, inciso 4. No exame 11, nós tivemos um recurso sentido estrito, talvez tenha sido mais fácil que teve aí recurso sentido estrito, fundamentação 581.4, e no exame lá 2010, 3, a fundamentação também foi o 581, inciso 4, tá? Então, o examinador nunca inovou aqui no recurso em sentido estrito, ele sempre trabalhou aqui com a hipótese do 581, inciso 4. Bom, fora isso, né, a gente tem aqui uma situação. Paula, tudo bem? Só vou falar rapidinho aqui que a Paula chegou, a gente não começou agora, Paula, a gente está falando, nós vamos trabalhar o recurso em sentido estrito aqui hoje, achando ainda que não caia na prova da OAB como peça, mas em todo o histórico da OAB aí caíram 4 vezes o recurso em sentido estrito, e nas 4 vezes a fundamentação sempre foi no 581, inciso 4, ou seja, recurso em sentido estrito toda vez que caiu foi ali dentro de um recurso na situação do procedimento do tribunal do júri. Nunca caiu outra hipótese aí. Além do mais, depois eu mando, se vocês quiserem, eu mando isso para vocês, né? Minhas anotações eu fiz aqui. Nós temos aqui, dentro do artigo 581, pessoal, só 8 possibilidades, né, que são de recursos em sentido estrito por parte da defesa, né? As demais situações são recurso em sentido estrito aí por parte da acusação. Olha só, daqui rejeitar a denúncia ou a queixa, né? É da acusação, embora se você tiver pelo querelante aí, você pode aparecer um recurso em sentido estrito nesse sentido. Que pronunciar o réu, inciso 4. Essa é a possibilidade, a situação que sempre caiu. Que arbitrar fiança, cabe tanto para a acusação como para a defesa, né? Se a fiança for muito alta, cabe recurso em sentido estrito. Vamos ver o que mais aqui, que é da defesa. Ó. Que incluir ou excluir jurado da lista geral. O recurso é de qualquer um do povo, inclusive do jurado excluído e da defesa e da acusação, né? Que decidir o incidente de falsidade, esse aqui é da defesa, que recusar homologação a propósito de acordo de não persecução penal, isso aqui é do Ministério Público, da defesa do investigado também, que suspender cautelarmente a permissão da habilitação para dirigir ou proibição de sua obtenção, é a fundamentação lá do Código de Trânsito, eu vou passar para vocês, só
a defesa que indeferir ao pedido de suspensão aqui do Ministério Público, que negar a reabilitação da lei de falências, que é da defesa, e que concede prisão preventiva ou afastamento do cargo do prefeito, lá do Decreto-Lei 201 de 67, também, que é da defesa. Então, olha, nós temos 8 possibilidades aqui, embora o artigo 581 ele seja extenso, que são recursos da defesa. Os demais são recursos da acusação. Por isso que a gente não vai ficar aqui perdendo tempo, não vou perder o tempo de vocês, o meu tempo, estudando todas essas hipóteses aqui, porque não são passíveis de recursos da defesa, mas da acusação. Eu volto a dizer, depois eu encaminho para vocês me lembrem, só falam, manda aí, eu coloco isso num textinho, só está nas minhas anotações aqui, eu mando um textinho para vocês, falando quais são as possibilidades de serem recursos da defesa ou da apelação. Outra coisa, pessoal, aqui ainda a título preliminar, vocês vão ver que o artigo 581, ele tem 25 incisos. Só que algum desses incisos, eles foram aqui, ó, derrogados pela Lei 7.210 de 84, mais especificamente pelo artigo 197. O que o artigo 197 ele vai tratar? Ele trata do recurso de agravo em execução. Então, existiam muitas coisas aqui, lembrando só que o nosso Código de Processo Penal ele é de 1942, e a Lei 7.210 era de 84. Existiam várias coisas aqui, essas eu vou apontar para vocês, que nós tínhamos hipóteses, então, de que cabia recurso em sentido estrito, e hoje não cabe mais recurso em sentido estrito. O que cabe? Cabe agravo em execução. A gente, semana que vem, vê o agravo em execução. Vamos lá, vamos ver quais são essas possibilidades aqui, que não cabe mais o recurso em sentido estrito, embora esteja no rol aqui do artigo 581. Eu vou grifar aqui de verde para vocês. A primeira hipótese está aqui no artigo 581, no inciso 11, tá? Então, da decisão que conceder, negar ou revogar condicional, suspensão condicional da pena, tá? Então, a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena, não cabe mais recurso em sentido estrito. Essa situação aqui é possibilidade de ser atacada por meio de agravo, tá? Por meio de agravo. Vejam, tem que ser uma decisão específica para essa finalidade. E aqui no caso, o que vai nos interessar? É a decisão que nega ou revoga a suspensão condicional. Porque se ela conceder, está fazendo o que nós queremos. A gente quer o melhor para o melhor benefício para o sujeito. Então, a concessão, o recurso aqui seria do Ministério Público. Sim, a que negou ou a que revogou. Volto a dizer, tem que ser uma decisão específica. Se eu tiver uma decisão, por exemplo, aqui dentro da sentença que condena o réu, e a decisão também nega o recurso, a suspensão condicional da pena, não é caso de recurso em sentido estrito, nem mesmo caso de agravo. Por quê? Porque de sentença nós vimos ontem que cabe apelação, tá? Então, para ficar bem claro para vocês, em tese, né, aqui, hoje, não cabe mais recurso em sentido estrito, e sim agravo. E a decisão ela tem que ser específica, que nega ou revoga a suspensão condicional da pena. Se essa negatória da suspensão condicional da pena, ela estiver no bojo de uma sentença, veja, uma sentença que condenou o réu,
Isso aqui deve aparecer como uma tese subsidiária de mérito na apelação, tá? Você não vai, por óbvio, fazer 2 recursos, um de apelação e um de agravo. Você vai fazer o recurso de apelação que abrange tudo isso, beleza? Outra hipótese aqui que não é mais caso de recurso em sentido estrito, e sim de agravo em execução, está aqui logo abaixo, que concede, nega ou revoga o livramento condicional. Nessa hipótese aqui também cabe agravo. O raciocínio é o mesmo que eu acabei de fazer aqui com vocês no inciso 11, não vou repetir isso. Outra hipótese está no inciso 17, aqui, olha só, inciso 17, que decidir sobre unificação de penas. Então, que decidir sobre unificação de penas. Cabe agravo em execução. Outra hipótese está no 19, 581, 19, que decretar medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença. Hipótese de agravo. Outra possibilidade ainda está no inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Hipótese de agravo. Outra situação que deixou de ser tratada como recurso em sentido estrito está no artigo 21, que mantiver ou substituir medida de segurança nos casos do artigo 774. Agravo em execução. O inciso 22, da mesma forma, que revoga a medida de segurança. Vocês vejam que tudo tem a ver com o cumprimento da pena, né? Então, todas essas hipóteses nós temos agravo em execução. Que revoga aqui? Isso, que revoga medida de segurança. Outra hipótese está no 23, que deixar de revogar medida de segurança nos casos em que a lei permita. Então, 23. Nós temos hipóteses de agravo. Que converter a multa em detenção em prisão simples. Outra hipótese que nós temos aqui de agravo. Veja, todas essas hipóteses que eu marquei aqui para vocês, embora elas estejam no bojo do artigo 581 do CPP, elas não são decisões mais que desafiam um recurso em sentido estrito, são decisões que vão desafiar o agravo, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hipóteses aqui já que não são mais situações de recurso em sentido estrito. Então, fiquem atentos, pessoal, que aqui, que o examinador ele vai querer saber de vocês nessas hipóteses? Que você saiba, se ele perguntar alguma coisa nesse sentido, que embora esse texto esteja inserido no artigo 581 do Código de Processo Penal, aqui não é mais situação cabível, tá, de recurso em sentido estrito, e sim de agravo em execução, nos termos do artigo 197 do Código, da Lei 7.210 de 84, que é conhecida como a LEP, tá? LEP, a Lei de Execuções Penais. E aí, a gente vai ver na semana que vem que a Lei de Execuções Penais, o que vai mudar só é a fundamentação, basicamente, já que o procedimento da Lei de Execuções Penais é o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, mas o recurso muda, os pedidos mudam, as teses mudam, tá?
Então, a gente já exclui essas 8 possibilidades aí, e daí, como eu disse para vocês, de várias outras hipóteses que eu vou mandar para vocês ainda, aqui que tem no 581, são hipóteses, gente, que são recursos exclusivos da acusação. Olha só, a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Vou até mudar a cor da caneta. Quem que pode entrar com recurso em sentido estrito aqui? A acusação, tá? É a acusação. Então, várias hipóteses, é só a acusação que pode entrar com o recurso em sentido estrito, tá bom? Então, são hipóteses aqui, volto a dizer, que vão sobrar poucas situações do recurso em sentido estrito, e a OAB nunca cobrou nada diferente do recurso em sentido estrito que não fosse aqui do inciso 4, tá? Por isso que eu vou me dedicar com vocês a tratar aqui sobre essa situação, não vou ficar falando das demais. Só quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Inclusive, não só por questões de peça, mas se cai uma questão nesse sentido, ó, que o 581 diz: caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que receber a denúncia ou a queixa. Só lembrem-se, pessoal, que aqui, ó, se nós estivermos no procedimento sumaríssimo, que é o procedimento regido pela Lei 9.099 de 95, o recurso aqui não é recurso em sentido estrito. Vocês lembram que nós tratamos ontem disso aqui e a gente viu que nessa hipótese o recurso ele é de apelação? Então nós temos a apelação com base no artigo 82 da Lei 9.099, tá? Só fiquem atentos a isso. Como a lei geral é o Código de Processo Penal, nossa facilidade de trabalhar, às vezes, com o Código de Processo Penal, esquecer das demais leis, diante de uma situação que está ali, uma decisão que não recebeu a denúncia ou a queixa, a gente bate o olho, fala, opa, recurso em sentido estrito, né? E deixamos de nos preocupar em saber qual que é o procedimento. Bom, se for dentro dos procedimentos o ordinário, sumário, ou os demais procedimentos especiais que não estejam abrangidos pela Lei 9.099, ótimo, recurso em sentido estrito. Agora, se for um procedimento abrangido aqui pelo rito sumaríssimo dos juizados especiais criminais, o recurso é o da apelação com base no artigo 82 do Código de Processo Penal. Então, aqui, o cabimento, as hipóteses de cabimento estão aqui. Eu só não quero deixar de falar também, embora seja muito difícil de aparecer alguma situação aí, nós temos outras hipóteses de cabimento, vou colocar até aqui em cima, não vamos ocupar espaço com isso, não. A primeira delas está no artigo 294, parágrafo único, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Bom, o que vai dizer lá o artigo 294? Ó? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma hipótese de recurso em sentido estrito do artigo 294, parágrafo único do CTB. Se a questão trouxer para vocês alguma informação que houve durante
o inquérito policial ou a instrução criminal, a determinação, a decisão, suspendendo aqui o direito de dirigir, de forma cautelar, tá? Que eu digo, não de forma final de sentença, suspendendo o direito de dirigir do sujeito, né? Ou a proibição de obter a carteira nacional de habilitação, vocês fundamentem com base no artigo 294, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui nós temos uma outra hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Uma outra hipótese de cabimento, pessoal, essa aqui eu só vou colocar mais por curiosidade, tendo-se em vista que eu não digo que é impossível, né? A palavra impossível ela é meio pesada às vezes, mas a gente tem que somente olhar e tomar cuidado, saber, mas é improvável disso cair. Outra hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, ele está na Lei 1508 de 51, né? Só se a gente pegar um examinador lá que é filho do Matusalém para fazer uma palhaçada dessa, né? Ele lembrar dessa lei. A gente nem lembra que esse diabo de lei existe. Então, olha só, essa hipótese aí está no artigo aqui, no artigo, deixa eu só confirmar, 6º, parágrafo único dessa lei, tá? E essa lei vai tratar de contravenção do jogo do bicho, tá bom? E o artigo 6º vai falar quando qualquer do povo provocar iniciativa do Ministério Público, nos termos do artigo 27 do Código de Processo Penal, para processo tratado nesta lei, a representação, depois de registro pelo distribuidor do juízo, será por este enviada incontinente ao promotor público para os fins legais. Parágrafo 1. Se a representação for arquivada, poderá o seu autor interpor recurso em sentido estrito, tá? Então, volto a dizer, bem improvável aqui que caia alguma coisa da Lei 1508 de 51, mas a fundamentação está no artigo 6º, parágrafo único. Se tiver alguma coisa de jogo do bicho aí, vocês dêem uma lembrada da Lei 1508, né? Bem difícil aqui. E por fim, gente, aqui também eu acho que improvável, mas um pouco menos do que o artigo 6º da Lei 1508, é a situação prevista no Decreto-Lei 201. Então, Decreto-Lei 201 de 67. O Decreto-Lei 201 de 67, ele trata dos crimes de responsabilidades cometidos pelos prefeitos municipais. E se houver decretação de prisão preventiva da autoridade ali, de acordo com o artigo 2º, inciso 3, nós teremos a hipótese, então, do recurso em sentido estrito, tá? Então, é outra hipótese aí, vou só ler para vocês rapidamente aqui, ó. Do despacho concessivo denegatório da prisão preventiva ou afastamento do cargo do acusado, caberá recurso em sentido estrito para o tribunal competente no prazo de 5 dias, tá? Então, aqui a dica é a seguinte. Vamos voltar aqui, é jogo do bicho. Vocês jogam jogo do bicho? Fala nisso? Jogo do bicho. E aqui nós temos o decreto-lei, que são os crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, em caso de decretação de prisão preventiva ou afastamento do cargo. Essas são as hipóteses, pessoal, de cabimento. Volto a dizer, eu acho muito improvável que caia outra que não seja a fundamentação do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Mas a gente precisa dar uma pincelada aí para a gente não passar vergonha. Aqui eu só quero tratar uma questão com vocês aqui que pode aparecer, não impeça, mas pode aparecer como questão, tá? Que é a seguinte:
nesse inciso 1 aqui, ó, da decisão que receber a denúncia ou a queixa cabe recurso em distrito. Ótimo, a gente já sabe que quem vai interpor esse recurso é a acusação. Então vejam, a seguinte hipótese. O Ministério Público interpôs uma denúncia contra a minha pessoa, Bruno. E o juiz, ele rejeitou sumariamente, com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia. O Ministério Público, não contente com essa situação, ele interpõe o recurso em sentido estrito. A pergunta é a seguinte: eu sequer tinha conhecimento desse processo, tá? Entre aspas, né? Sequer tinha conhecimento, porque eu não tinha sido citado para esse processo, não existe citação. Eu sabia que eu talvez estava sendo lá investigado, o Ministério Público oferece denúncia, mas até que o Ministério, que o juiz não receba essa denúncia aí, né, eu não tenho obrigatoriedade de manifestar no processo. A pergunta é, foi então rejeitada essa denúncia? O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Será que existe a necessidade, eu, Bruno, me manifestar nesse recurso em sentido estrito? O que vocês acham, gente? Será que eu posso contrarrazoar esse recurso em sentido estrito ou não? Eu acredito que sim, Bruno. Até pelo princípio do contraditório da ampla defesa, né? Então, é isso mesmo, né? E a questão aqui é a seguinte: quanto a isso, tem até súmula, pessoal. Por isso que a importância é do tema aqui, tá? A súmula 707. Então, nós vamos ter aqui a súmula 707 do STF. O STF decidiu pela súmula 700, aqui simulando a questão, súmula de jurisprudência 707 do STF, que constitui nulidade. Então, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões do recurso sentido estrito interposto em fase da rejeição da denúncia, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu acho que uma situação dessa não cai como peça, mas é uma situação que pode cair como pergunta, até mesmo porque tem a ver com o direito contraditório e ampla defesa, uma questão importante, tá? E essa situação não está na legislação. É a súmula 707 do Código de Processo, desculpe, a súmula 707 do STF, que vai tratar dessa situação aí, então, tá? E é nulidade, gente. Constitui nulidade, então, a falta de intimação do denunciado para contrarrazoar. Nesse exemplo que eu dei para vocês, então, que eu tinha sido denunciado e o juiz rejeitou a denúncia, eu deveria ser, ainda que não tivesse sido citado para a ação, do processo penal, até porque não tinha processo, eu deveria ser intimado para manifestar em sede de contrarrazões. Oi, Rafael. Professor, se por um acaso na prova esquecer da súmula e fundamentar com o artigo 5º, estaria errado? Errado não. Errado não. Não está errado, não. Mas se você conseguir trazer aqui isso, né? Então, às vezes a OAB ela vai pontuar só, não só, né? A citação, se você citar aí a súmula para a OAB, isso aí tem um peso, tá? Vejam, você pode não estar errado, mas, sei lá, se na fundamentação lá tiver 0,10 que te caberia, aí ela pode descontar esse 0,10 por você não ter apresentado a fundamentação, seria a fundamentação que ela gostaria de ouvir, né? A súmula 707 do STF. Mas errado não está, não. É que é tanto artigo e súmula para lembrar. Não sei os demais, mas eu tô morrendo de medo na hora de dar um branco e acabar esquecendo alguma coisa. Não vai esquecer, não. Fique tranquilo. Não esquece. A gente vamos trabalhar aí para não esquecer.
Vamos lá. Não vai esquecer, não. Vamos adiante aqui, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Ótimo. Vamos ver a competência. Competência. Bom, gente, a ideia aqui, a regra, né, é que a competência para interpor o recurso sentido estrito, a interposição, ela é perante ao juízo da causa, tá? Então, a interposição é para o juízo da causa. Então, partindo do pressuposto aqui, que nós estamos mais focados numa hipótese de cair uma peça, um recurso sentido estrito, trabalhando com o artigo 581, inciso 4, que é a que pronuncia o réu, que vai levar o réu a júri, né? O endereçamento aí seria ao juízo do tribunal do júri, ou juízo da vara do júri, se tiver ali número de vara, você coloca, tá? Então, ao juízo da vara do júri da comarca de Extrema Minas Gerais. Então, a interposição, ela é sempre perante o juízo da causa, tá? A interposição vai ser perante o juízo da causa. E, da mesma ideia que nós temos aqui, as razões, ela é endereçada ao tribunal. Então, as razões, mesma coisa lá da apelação. Ela é endereçada ao tribunal. Tribunal de quem, né? Que é o tribunal que compete o julgamento, tá bom? O interessante aqui, pessoal, quando a gente fala em interposição, tá? Veja, a interposição também é uma petição simples, como a gente colocou ontem lá da apelação, tá? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, direito, juiz do presidente do tribunal, não é, aqui no caso não é nem o presidente, né? Juiz do tribunal do júri, ou da vara do júri, da comarca de Extrema Minas Gerais. Aí o nome do sujeito, né, devidamente qualificado, ou coloca a qualificação dele, por seu advogado, que esta subscreve, vem com devido respeito apresentar recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. E aqui nós temos uma questão muito importante que difere da apelação, tá? Difere da apelação. O que é que difere da apelação aqui? É o juízo chamado juízo de retratação. Olha o artigo 589 que ele fala. Então, dá uma pausinha aí na sua elaboração da sua petição de interposição, que o 589 vai dizer assim, ó, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que parecerem necessários. Então, existe aqui no recurso sentido estrito a possibilidade do juízo de retratação. Juízo de retratação. Então, na sua petição de interposição, depois de você qualificar, falar que você vem interpor o recurso sentido estrito, você vai fazer um requerimento, tá? Requer que seja exercido o juízo de retratação, reformando a respeitável decisão de folhas tais. Isso é o pedido
do juízo de retratação aqui do artigo 599, do 589. Daí você vem, não havendo a retratação, requer que o recurso seja remetido ao egrégio Tribunal de Justiça. Ponto. Essa é a petição de interposição, tá? Simples, sem qualquer tipo de problema. Oi, Rafael, pode falar. Ô, Bruno, para subir para o tribunal, tem algum artigo, a referência, por exemplo, o artigo 600 do CPC, que é para subir a apelação. No RESE tem alguma coisa assim? Que é para subir a Para subir o RESE. Não, sim, mas a apelação... Na apelação tem o artigo 600, né, que você pede para, caso o juiz ele não faça o juízo de retratação, para mandar os autos para o tribunal. Uhum. Não, é a ideia que a gente extrai aqui do 589, né? Que o juiz, ele faz o juízo de retratação ou não? Olha só, 589, vamos ler de novo. Com a resposta do recorrido sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, tá? Daí vem mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Se o juiz ele mandar instruir o recurso com os traslados que ele entender necessário, é porque ele não reformou a sua decisão e determinou que o processo fosse remetido ao tribunal. E daí tem o 591 aqui, que vai falar que os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal de quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz ACO, entregues ao correio dentro do mesmo dia, tá? Então, olha só, o 591 vai dizer que os recursos eles serão apresentados ao juiz ou tribunal de quem? Dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz ACO, tá? Então, o juiz manifestando, ele tem que remeter os autos aí para o Tribunal de Justiça, desde que ele não reforme a sua decisão, tá? E o 582, que vai falar que os recursos eles sempre serão para o Tribunal de Apelação. Mas não tem uma referência clara aí, como tem lá no artigo 600 do Código de Processo Penal sobre a apelação, não, Rafael, mas a gente fazendo essa interpretação, chamada uma interpretação sistemática, né, a ideia é a mesma. Entendi, professor, obrigado. Isso. Então, vamos lá, gente. As razões, né, então, para o tribunal, a interposição para o juízo da causa. E não esqueçam aqui, então, do pedido de retratação. E aqui a ideia é a mesma, pessoal. É a seguinte. A gente tem aí 5 dias para interpor o recurso, e a gente adianta aqui prazo, tá? Seria o próximo tópico a ser tratado. O RES, ele tem um prazo de 5 dias para interpor o RES, 5 dias. E as razões? 2 dias. Olha só. A mesma ideia, o prazo começa a fluir os 5 dias aqui para a interposição do recurso, quando é a mesma coisa que nós estudamos na apelação ontem. Se a decisão for dada em audiência e o réu estiver a parte estiver presente, é da publicação em audiência. Ou então, quando ele se manifestar no processo e der ciência inequívoca da ciência da decisão. 2. Ou 3, então, da intimação da decisão. É a mesma coisa, o prazo começa a fluir, a mesma história da apelação, nessas 3 hipóteses. Então, aqui você vai fazer a sua interposição no prazo de 5 dias e tem a possibilidade das razões no prazo de
2 dias, tá? Vejam, eu já disse para vocês que é impossível a gente cindir ali, né? Eu fazer na hora da prova a interposição e falar para o examinador, bom, eu volto daqui 2 dias para apresentar as minhas razões, né? Então, o que você tem que dar uma olhada? E também nunca caiu, nunca tivemos uma hipótese em que o problema trouxe que já houve a interposição do recurso e que você só deveria apresentar as razões. Mas eu tenho que deixar claro para vocês que caso aconteça uma situação como essa, é a seguinte. Bom, se o problema narrar só que o sujeito ele foi intimado da decisão, você tem o prazo de 5 dias para apresentar o recurso, tá? E você já vai fazer o recurso junto com as razões, vai apresentar as razões juntas, tá? Então, interposição e razões, elas serão apresentadas conjuntamente. Qual o prazo? 5 dias. Agora, como eu disse, nunca caiu. Mas se o problema narrar aqui, se o problema narrar que o recurso ele já foi interposto, tá? Aqui ele já foi interposto, você vai apresentar só as suas razões. Com o quê? Com uma petição de juntada. Petição de juntada. Então, você apresenta uma petição de juntada com as razões. E nesse caso aqui, o prazo é de 2 dias da intimação. Volto a dizer, nunca aconteceu essa hipótese. Nunca aconteceu essa hipótese. Mas vocês têm que saber disso aí. Aqui a ideia é a mesma. A juntada é dirigida ao juízo da causa e as razões endereçadas ao tribunal. E outra hipótese que nunca caiu também é a hipótese de cair contra razões. Já caiu contra razões de apelação, mas nunca caiu uma contra razões de recurso em sentido estrito, tá? Então aqui, se cair uma contra razões, você vai ter a petição de juntada. Você terá aqui uma petição de juntada, dirigida ao juízo da causa e as contrarrazões dirigida ao tribunal. Tá, aqui a competência. Não tem erro também com a competência, tá, pessoal? Não existe muito problema com isso aí. Apenas a título de esclarecimento aqui, né, diferentemente do que consta no artigo 600, parágrafo 4º, que as razões de apelação elas podem ser apresentadas diretamente no Tribunal de Justiça, caso a parte opte por isso, tá? Essa possibilidade não existe para o recurso em sentido estrito. E por que não existe? Por uma situação bem simples. Porque o artigo 589 diz que o juiz que proferiu a decisão, ele tem que exercer o seu juízo de retratação, ainda que seja para manter a sua decisão, tá? Ainda que seja para manter a sua decisão. Bom, mantendo a sua decisão, sobe. Se ele não mantiver a decisão, ele reforma a sua decisão ali. Dessa hipótese, então, nesse caso, gente, é necessário que as razões sejam interpostas perante o juízo ACO, o juízo da causa, do processo, para que ele possa, então, exercer o seu juízo de retratação, tá? Não existe essa possibilidade lá do 600, parágrafo 4º. Eu já falei para vocês aqui também um pouco, mas só vou reforçar o prazo, tá? Para vocês não errarem aí o prazo. Prazo do recurso em sentido estrito. A gente já viu que o prazo
para apresentação do recurso de 5 dias, tá? Aonde está isso? No artigo 586 do CPP. Essa é a regra, 5 dias, de acordo com o artigo 586. Tem exceção? Tem, vocês precisam saber aí da exceção, né? Aonde está esse diabo de exceção? Está no parágrafo único do artigo 586, que nessa hipótese vai dizer que o prazo para interpor o recurso ele será de 20 dias. Qual que é essa hipótese? A hipótese de exclusão ou inclusão, só colocar exclusão, de jurados da lista. Então, aqui, o prazo, de acordo com o parágrafo único do 586, será de 5 dias, tá, gente? Nós temos aí, então, 5 dias. O prazo conta-se de acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal, que nós temos a exclusão do dia do início e a inclusão do dia final, tá? A exclusão do início e a inclusão do final. Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto não, Bruno. Se cair um reze também vai bem, viu, gente? Porque o reze costuma ser um recurso ou uma das peças que menos tese tem. Tá? É uma das teses que menos tese tem. Sobretudo, se aparecer, como apareceu novidade aí, nos termos do 581, inciso 4, tá? É o que eu vou, volto a dizer, eu vou me debruçar nele. Vamos lá. Já vou passar direto, então, aqui, para nós falarmos de teses e requerimentos, mas eu vou me deter teses e requerimentos do inciso 4, que é das hipóteses de recurso em sentido estrito, então, da decisão que pronuncia, que leva ao réu ao tribunal do júri. E aqui, gente, quando a gente fala de recurso em sentido estrito, que pronunciou o réu, a fundamentação é basicamente a mesma que nós já vimos quando a gente fala dos memoriais apresentados no procedimento do júri. As teses e os pedidos são basicamente aqui, né, as mesmas apresentadas lá no tribunal do júri, nos memoriais. Eu só vou abrir um outro arquivo aqui, eu não vou conseguir ficar mexendo nesse, para a gente poder estudar isso aqui rapidamente. Não é demorado, não, fiquem tranquilos. Deixa eu salvar no PDF. Reze júri. Ué, que inferno é esse? Peraí, cadê o negócio? Reze júri, pronto. Tá aí, tá aparecendo, né? Aí para vocês na folha em branco? Tá sim. Tá, então beleza, vamos lá. Vamos matar isso aqui, ó. Teses e requerimentos. Ou pedidos, tá? E a gente vai trabalhar com as teses e pedidos, aí, requerimentos ou pedidos, de acordo com o 581, inciso 4 do CPP. Bom, vamos lá, então, pessoal. Sempre a gente começa, toda a peça, nós vamos começar aí pela nulidade. Se tiver nulidade, tá? Então, toda a peça, nós vamos iniciar pela nulidade. A gente já sabe que as hipóteses de nulidade estão lá no artigo 564
não são hipóteses únicas, né? Mas lá no 564, sobretudo, nós temos um guarda-chuva lá no 564, 4 do Código de Processo Penal. Lá no 564, 4 do Código de Processo Penal, cabe um tanto de coisa como nulidade, né? Então, se tiver alguma nulidade aí que você não lembre direito o que fundamentar, você tenha dificuldade no que fundamentar, provavelmente você vai lá no 564.4, né, que é por omissão de formalidade, que constitui elemento essencial do ato. Aí, beleza, a probabilidade de você se dar bem nesse caso aí é grande. Ótimo. Então, a primeira hipótese é de nulidade. Eu só quero falar com vocês aqui quais são as mais prováveis de acontecer, tá? As unidades mais prováveis de acontecer que você deve ficar atentos a ela. A primeira aí é uma nulidade que ela está na pronúncia. Na pronúncia. Essa nulidade na pronúncia, ela é chamada aqui de excesso de linguagem. Excesso de linguagem. Bom, vamos lá, o que é isso de excesso de linguagem? O juiz, quando ele pronuncia o réu, o Código de Processo Penal diz que ele tem que ficar atento aqui, o artigo 413, ó, ele vai falar que o juiz se convencendo da materialidade do fato e dos indícios suficientes da autoria ou da sua participação, ele pronunciará o réu. Só que o parágrafo 1º do artigo 413 vai dizer que a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Vejam, a decisão de pronúncia, gente, é uma decisão extremamente técnica, em que o juiz não pode ficar descendo muito em detalhes, até porque ele não é o juiz natural da causa. O juiz natural da causa é o tribunal do júri. Então, o que a lei diz? Ele se convencendo da autoria e da materialidade, ele pronuncia o réu e declara em que artigo ele está em curso. Quando que existe excesso de linguagem? Tá? O juiz vai aparecer, as questões aparecem geralmente assim, quando ele começa a digitivar o réu. Tá? Ficou demonstrado que o réu é um sujeito frio, calculista, né? Um psicopata. Vejam, nesse caso já existe excesso de linguagem. Também é considerado excesso de linguagem quando o juiz coloca lá, a defesa apresentou tese de legítima defesa, no entanto, trata-se de tese absurda, tese impossível de ser acolhida. Essas são situações também que levam ao excesso de linguagem. Então, essa é uma das hipóteses aqui que nós temos de nulidade mais comum. Nunca caiu também em exame da OAB essa... eu digo em questão da peça, tá? Mas nunca caiu esse excesso de linguagem. Talvez nem caia mesmo recurso antidistrito, mas vai que cai alguma questão aí para vocês responderem, vocês já estão sabendo, então, da hipótese de excesso de linguagem. Você tem que responder, dizer que houve nulidade por afronta ao artigo 564, inciso 4, combinado aqui com o artigo 413, parágrafo 1º, tá? Então, a hipótese de excesso de linguagem, ela é muito comum. Outra situação aqui, gente, que aparece muito em nulidade, aí sim são questões de formalidades que refletem no contraditório e na ampla defesa. Elas vão refletir no contraditório
e na ampla defesa. Aqui, vejam só, uma das situações, eu até não lembro, eu não me lembro se foi no último reze que caiu aí, uma hipótese que após as partes apresentarem as suas alegações finais por memoriais, houve juntada de documento por parte do Ministério Público e o juiz não abriu vista para a defesa se manifestar sobre os documentos. Se eu não me engano, foi no 31º, no 30º, desculpa, que caiu, o 31º, né? Não, no 31º é esse que a gente está, é no 30º. Caiu uma questão assim, a hipótese de nulidade, né? Afronto contraditório e a ampla defesa, juntada de documento após as alegações finais e o juiz não abre prazo para a defesa se manifestar. Né? Em regra, não se junta documento após as derradeiras alegações, mas se forem juntados, o juiz tem que abrir prazo para a outra parte se manifestar sobre eles, tá? Então cai muito hipóteses dessa e cai muito situações do interrogatório do réu, tá? Por exemplo, o réu não estava presente no interrogatório, o juiz deu continuidade à audiência, tá? Então são das questões gerais aí também que vocês devem ficar ligados sobre essas formalidades, tá? E também, não sei se foi no último reze, ou no penúltimo que caiu, nós tivemos uma nulidade referente à não oferta da suspensão condicional do processo. Então, não foi ofertado a suspensão condicional do processo. Era um problema que relatava um caso de aborto e o crime tinha uma pena de 1 a 4 anos, a modalidade de aborto tinha uma pena de 1 a 4 anos, tá? Bom, a gente sabe, pena mínima menor do que 1 ano, menor não, igual ou inferior a 1 ano, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099, cabe suspensão condicional do processo. O juiz pronunciou o réu e não observou aqui essa necessidade da oferta da suspensão condicional do processo. Isso é causa de nulidade? É causa de nulidade. Que causa de nulidade que é essa? Do 564, inciso 4. Nesse caso, o que a defesa tem que pedir? Ela tem que pedir a nulidade da pronúncia. Todos esses casos aqui, né? Nós temos aí a necessidade de pedir a nulidade da pronúncia, na verdade, nulidade da pronúncia, e que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para que o Ministério Público formulasse a oferta da suspensão condicional do processo. Então, são as hipóteses que acabam caindo mais, acabam aparecendo mais, pessoal, quando nós falamos em nulidades, tá? Aí, depois da nulidade, a outra possibilidade, aqui outra tese que vai aparecer, né, é a extinção da punibilidade. Bom, lembrando então, se for tese de nulidade, você vai pedir, o seu requerimento, seu pedido vai ser de nulidade. Ou é nulidade do processo todo, ou parte do processo, você tem que ver quando que aconteceu a nulidade. 2, a extinção da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade, né? Bom, o que aqui nós temos como a situação que mais aparece? Também apareceu no penúltimo reze aí. Prescrição. Prescrição. Então, eu tenho a causa extintiva da punibilidade, de acordo com o artigo 7, inciso 4 do Código Penal. Nesse caso aqui, qual que vai ser o seu pedido? A declaração da extinção da punibilidade.
O mais comum é aparecer prescrição, tá? O mais comum nós temos aí é a prescrição. Ótimo. E aí nós vamos vir aqui para a terceira tese aqui, e são as teses de mérito, né? Basicamente, quando a gente fala em teses de mérito aqui no procedimento do tribunal do júri, a gente vai discutir inexistência do fato. É muito comum, pessoal, aparecer questão referente ao aborto, em que foi ministrado um remédio para a mulher e aquele remédio não tinha capacidade abortiva, tá? Nem relativa, não tinha capacidade abortiva. Então deu uma S para a mulher, não tinha capacidade. É crime impossível, aparece muito. Aí no penúltimo que caiu um recurso em sentido estrito, era um caso de aborto que eles achavam, o casal achava que a moça estava grávida, que a menina estava grávida, e não estava grávida, e foi ministrado um remédio para ela, né? Bom, vai ter aborto assim? Não, não vai ter aborto nunca, é crime impossível, tá? Então cai muito, inexistência do fato, aí, negativa de autoria, C, tipicidade, que é o caso aqui que eu acabei de dar o exemplo para vocês, D, excludente, aqui cai menos, tá? Excludente de ilicitude, até porque é muito difícil, tem que ser uma legítima defesa, por exemplo, muito clara para o juiz ele absolver o réu sumariamente, que geralmente o juiz fala que é competência do tribunal do júri ou julgamento, mas a excludente de ilicitude também é uma possibilidade, e aqui excludente de culpabilidade. Bom, agora vamos ver se vocês estão aí atentos. Culpabilidade, tá? Todas essas hipóteses aqui, nós concordamos, eu já adianto para vocês, que não tem por onde nós fugirmos disso, que são situações que vai levar ao pedido de quê? A absolvição. Não é isso? A absolvição. Só deem para mim agora a fundamentação dessa absolvição, gente. Tá fácil, é só a fundamentação. Vocês tiram 10 na prova. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos, gente. Sabe ou não sabe? Não sabem? Vai, Felipe. Bom, confesso que eu não sei. E aí, pessoal? Suelen, fundamenta para mim. Tô perdida aqui, Bruno. Tá perdida? Tô. Por quê? O que aconteceu? Porque eu tô tensa. Né? Não precisa ser tenso. Vai ter dias piores. Ó, Rafael levantou a mão, Rafael Fala, Grisel. Rafael. É o artigo 386, Bruno? 386? Rafael vai no 386. E aí? Paula e o Rafael Azevedo. Vocês arriscam alguma? Paula não sabe? Cadê o Rafael? Foi comer sopa? Pessoal. 411, Bruno? Não, 415. 415, gente. Por favor, olha só. A absolvição nesse caso aqui, ó, no Tribunal do Júri, a gente falou isso quando falamos do memorial, tá? Dos memoriais. É a absolvição sumária, tá?
absolvição sumária, com base no artigo 415 do CPP. Não fundamente com base no artigo 386. Olha só o que fala o 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá o réu desde logo, quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, tá? Então, por favor, gente, não fundamentem aí com base no 386. E aqui vale, por favor, tanto para recurso em sentido estrito, como para os memoriais. Se toda vez que você for pedir absolvição no procedimento do Tribunal do Júri, a fundamentação é o artigo 415 do Código de Processo Penal. Não vão errar mais, né? Não. Tá tatuado Tá bom. agora. Não, a Sueli falou até triste, não. Ainda aqui, ó, podemos alegar mérito, tá? Só que é uma outra hipótese, por falta de provas. Falta de provas. E aqui, o que a gente pede? Qual que é o pedido? Aí é o 386, né? Pessoal. Quando não tem prova, olha só. Daqui a pouco eu faço esse caminho para vocês aqui. Quando não tem prova, ou for falta de provas, é hipótese de impronúncia. Impronúncia. Com base no quê? Com base no artigo 414 do CPP. Olha o que fala agora o 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação, o juiz fundamentalmente impronunciará o acusado. Vejam, ele não se convenceu da materialidade do fato. Então, existe, e da existência de indícios suficientes da autoria, existe falta de provas. Faltando provas, ele impronunciará. E qual que é a diferença de impronúncia para absolvição sumária? A absolvição sumária, ela faz coisa julgada material, impede que o sujeito seja processado novamente pelo aquele fato. E na hipótese de impronúncia aqui, decisão por falta de provas, se aparecerem outras provas que levem a crer que aquele sujeito é o autor de um dos delitos contra a vida, a investigação pode ser reaberta porque não faz coisa julgada material. Então, olha só, quais são as possibilidades que nós temos no Tribunal do Júri? Nós temos aqui, basicamente, 4 possibilidades. O artigo 413 diz que o juiz, ele pronunciará o acusado, tá? E aí, se ele pronuncia o acusado, cabe recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito depende da situação que você vai alegar. Bom, não tem provas de que ele é o autor do delito ou da materialidade do delito. Você vai pedir a impronúncia com base no artigo 414. Não é hipótese, então, de impronúncia, é hipótese de absolvição sumária, que está no artigo 415, quando eu tenho prova da inexistência do fato, prova de não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal ou demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Terceira hipótese, então, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. E a última hipótese que nós temos aqui é da desclassificação, tá? Que é uma tese subsidiária de mérito. Então, nós vamos ter uma tese subsidiária de mérito. Aqui, na verdade, nós temos 2 teses subsidiárias de mérito,
que são de desclassificação, tá? A primeira que nós vamos ver está no artigo 419. Então, aqui uma quinta tese subsidiária de mérito. Que tese que é essa? De desclassificação. Desclassificação para outro crime de competência do tribunal. Desculpe, nesse caso não. Aqui. É desclassificação para outro crime que não seja... Vamos ver esse termo. Que não de competência do tribunal do júri. Que hipótese que é essa aqui? Olha só, o Ministério Público está acusando o sujeito de homicídio, tá? Acusando o sujeito de homicídio. A sua tese é de desclassificação. Desclassificação para outro crime. Que crime você está alegando aí que você busca a desclassificação? Para lesões corporais, por exemplo. Lesões corporais. É outro crime que não de competência do tribunal do júri. Qual que é a fundamentação? Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância... Cadê o negócio? Sumiu da meu... Vou voltar aqui. 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso referido no parágrafo 1º do artigo 74 desse Código, ou seja, são os crimes contra a vida, e não for competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que seja, tá? Então, nessa hipótese aqui, nós vamos ter a tese de desclassificação para um outro crime que não seja de competência do tribunal do júri. Qual que é seu pedido nesse caso? O pedido é de desclassificação, para que o juiz desclassifique o crime. Essa é chamada de desclassificação própria. E aqui nós temos a desclassificação, por fim, a outra tese subsidiária de mérito. Que é a desclassificação imprópria. Por que chama de desclassificação imprópria? Porque você pede a desclassificação, mas para outro delito mais leve de competência do tribunal do júri. De competência do tribunal do júri. Então, nessa hipótese aqui, o juiz pronunciou o sujeito por homicídio. Por exemplo, ele denunciou a mulher por homicídio, tá? E você busca a desclassificação para um infanticídio, que é um crime mais leve. Infanticídio, que é um crime mais leve, tá? Você está buscando desclassificação? Tá, mas é uma desclassificação para um crime mais leve que ele continua sendo de competência do tribunal do júri. Qual que é o pedido que você faz nesse caso? O seu pedido é também de desclassificação. Então vejam, gente, esse recurso aqui que nós estamos tratando, o recurso em sentido estrito, com base no 5814, é a hipótese de pronúncia, tá? Na hipótese de pronunciar o réu. Então, uma vez pronunciado o réu, o recurso ele vai seguir as teses lógicas que eu já apresentei para vocês. Então, nulidades, e trouxe as principais nulidades que são apresentadas. As causas de extinção da punibilidade, e disse para vocês que a prescrição
é a causa que mais aparece. E o seu pedido, nesse caso, é declaração da extinção de punibilidade. Ótimo, então teve a pronúncia. E aí eu venho discutir essas duas hipóteses, se tiver, e venho para o mérito. No mérito eu vou discutir o quê? Inexistência do fato, negativa de autoria, se o fato era típico ou não, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Discutida uma dessas teses, ou várias dessas teses, o pedido é de absolvição sumária. E a fundamentação é o artigo 415 do Código de Processo Penal e nunca o 386. Quer seja aqui ou quer seja em fase de memoriais, tá? 4. Mérito, ainda. Falta de provas. Quando há falta de provas, eu vou discutir que não existe provas, eu peço o quê? Impronúncia. Pode ser que existem casos que você pode conjugar as duas teses. Você pede absolvição sumária, e se o juiz não entender o tribunal, na verdade, não entender pela absolvição sumária, você também pode pedir a pronúncia. Você pede a impronúncia do 414. Elas não são incompatíveis, tá? Pode pedir as duas caso exista essa possibilidade. 5º lugar, aí, teses subsidiárias de mérito. Desclassificação para crimes que não seja de competência do tribunal do júri, tá? Fundamentação, artigo 419 do Código de Processo Penal. Então, eu tenho aqui um crime que é de competência do tribunal do júri, eu quero a desclassificação para outro que não seja de competência do tribunal do júri. E aí, o que eu peço é a desclassificação. E, por fim, aqui nós temos a subsidiária de mérito, tá? Que é a desclassificação também, mas para um crime mais leve, que seja de competência do tribunal do júri. Aqui a questão ainda fica dentro do tribunal do júri, tá? Então, essas são as teses aqui que podem ser argumentadas em se tratando do recurso em sentido estrito. Até aqui, dúvida? Não. Não. Deixa eu só abrir outra aqui para eu terminar de vez aqui. Bom, ótimo. Feito as teses aqui, uma proposta de uma estrutura de uma peça aqui do Tribunal do Júri, desculpem, de um recurso em sentido estrito, ficaria assim. Então, reze. Estrutura. Eu vou ter, em primeiro lugar, petição de interposição. Interposição. Fundamentação, artigo 581. Aqui é o 581. Você já pode citar também o inciso 4. Importante na petição de interposição, vou colocar aqui para vocês. Não esquecer requerer o juízo de retratação. Artigo 589. Petição de interposição. 2. Aí aqui vou colocar também para vocês. Endereçamento. Juízo da causa, ou juízo do processo.
2. Razões. Dirigida ao tribunal. Tá? Então, você vai dirigir ao tribunal, pode repetir a fundamentação. Cinco, 8, 1. 4. Aí, dentro das razões, olha só. Fatos. Nulidade. A extinção da punibilidade. C. D. Mérito. Daí o mérito tem as hipóteses do 415, que você vai pedir a absolvição. Sumária. E do 414, que é a impronúncia. Mérito. Subsidiárias. De mérito. Então, aqui nas subsidiárias de mérito, nós vamos ter a desclassificação. Só vou colocar desclassificação, mas você já sabe que pode ser desclassificação para crime. Eu vou separar a desclassificação para crime de competência de outro juízo, que não do júri, tá? Outro juízo. É a desclassificação de um homicídio para uma lesões corporais, por exemplo, 419, ou a desclassificação para crime mais grave, para crime menos grave. Menos grave, mas de competência do tribunal do júri. Do tribunal do júri. Bom, nessas hipóteses aqui, seus pedidos sempre vão ser de desclassificação, tá? Então, as subsidiárias de mérito aí. Aí, no final, você vem com seus pedidos, tá? Aí, se tiver, por exemplo, pedido de nulidade, você vai colocar que seja declarada a nulidade do processo ou da pronúncia. Se for distinção da punibilidade, que seja decretada a declaração da extinção da punibilidade e tal, dos pedidos. Então, você tem os pedidos aqui, pode dividir em pedidos específicos, que esses pedidos específicos, eles são oriundos das teses e pedido geral. Pedido geral, o que é? Você vai pedir assim, ó. Que o recurso seja conhecido e dado provimento.
Dado provimento. Local. Data. Não esqueçam, a data tem que ser a data correta, tá? Aí esse exemplo do prazo de 5 dias, contagem do prazo, local, data, OAB. Essa é uma estrutura aqui do recurso em sentido estrito. Pessoal, dúvidas, não dúvidas? A gente só tem dúvida quando você pergunta qual é o artigo. Ah, tá. Fala essas... Aí eu tenho muitas dúvidas. Tá. Aqui, então, não ficou. Ficou claro, gente? Essa estrutura, deu para vocês pegarem essa estrutura? Sim. Então, beleza. É isso, não tem muito erro. Aqui, volto a dizer, a gente vai ficar no inciso 4, não dá para a gente trabalhar todos os demais, e eu acho que não cai recurso em sentido estrito, se cair, não foge do inciso 4, né? O que pode aproveitar, vocês podem aproveitar nas questões aí, se eventualmente cair alguma questão de recurso em sentido estrito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim. Então, beleza, gente. Eu mandei para vocês lá a peça, vocês viram, né? Tá lá. Quem quiser fazer, referente à aula que nós tivemos ontem, mandem que eu faço a correção. Sábado nós vamos nos encontrar, tá? É rápido, 1 hora a gente mata aqui a situação para falarmos sobre... A gente pode até combinar amanhã, que hora que vocês preferem, se acha melhor na parte da manhã ou da tarde. Para mim é tranquilo, que não vou tomar tanto tempo de vocês, não. Eu tinha falado que ia fazer isso, a Suelen me lembrou da organização do Vadimeco, lá das marcações no Vadimeco, tá bom? Aí a gente se vê no sábado, a gente só combina direito o horário. Para mim, não tem problema, desde que não seja à noite, ou se for de manhã, sendo das 8 às 9, que depois eu tenho que sair com o Levi, eu não tenho erro, não. Pode ser qualquer outro horário. Se for rápido, eu ia sugerir esse primeiro horário aí, das 8 às 9, É 1 hora, pessoal, no máximo, 1 hora e meia no máximo, para tratar sobre a marcação no código, no Vadimeco. Mas a gente conversa no grupo lá, vocês falam o que é melhor, tá? Pode ser de manhã ou à tarde, vocês vejam o que é melhor para vocês, beleza? Beleza. Então, tá jóia, gente. Valeu, viu, pessoal? Obrigado, Bruno, viu? Boa Se noite. tiver dúvida, vocês vão mandando lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, bom descanso. Boa noite, você também. Um abraço, Rafael.